Sabe, irmãos, existem elementos na nossa vida que eles são importantes, mas existem elementos na nossa vida que eles são vitais. O nosso corpo, ele ajuda a gente a entender essa realidade com clareza. Por exemplo, o nosso braço, ele é muito importante. O seu braço é muito importante. Com ele você pode cozinhar, não é mesmo, Márcia? Você pode cozinhar, você pode abraçar as pessoas, você pode trabalhar, você pode escrever, você pode tocar um instrumento. Os seus braços, eles são muito importantes. Mas se por alguma razão você passar por um acidente, sofrer um acidente, perder o seu braço, a sua vida ela continua intacta. Porque embora o seu braço seja muito importante, o seu braço ele não é vital para a sua vida, diferente do seu coração. O seu coração ele é vital. Existe vida sem braço, mas não existe vida sem coração. O coração é responsável por manter o nosso corpo pulsando, o nosso corpo com total vigor. O nosso coração é muito importante. O mesmo acontece com a nossa espiritualidade. O mesmo acontece com a nossa vida espiritual. Existem elementos que são importantes, mas existem elementos que são vitais. O que, por exemplo, é importante? As boas obras. As boas obras, elas são importantes. Ajudar o próximo, cuidar das pessoas, fazer o bem, tudo isso é muito importante e faz parte da nossa espiritualidade. Através disso a gente cultiva, fortalece e desenvolve a nossa espiritualidade. Mas as boas obras, elas não são vitais. Porque pode acontecer em um determinado momento da sua vida, também por motivos de saúde, que você seja privado de fazer boas obras. Seja um momento de dificuldade em que você esteja na cama de um hospital, ou um outro momento difícil. Independente disso, você estará privado de fazer algo que é importante, mas não é vital. Mas existem elementos da nossa vida espiritual que eles são vitais, e um deles é a oração. Hoje nós vamos falar sobre oração, porque a oração é o que conecta o nosso coração ao coração de Deus. A oração é que nos conecta à fonte de vida para o nosso espírito. Não existe vida espiritual sem oração. Existe vida espiritual sem boas obras em alguns casos, mas não existe vida espiritual sem oração. É por isso que nas próximas semanas, nos próximos domingos, nós meditaremos sobre esse tema tão importante, oração. Um tema que, vamos ser sinceros, a vida anda muito corrida, não é mesmo? São tantos afazeres, trabalho, faculdade, família, e agora nós temos uma bênção chamada rede social, que a gente passa muito tempo na rede social, a gente passa muito tempo ocupado, e tem deixado de lado isso que é vital para a nossa vida espiritual. E talvez, alguns de nós, talvez você que nos acompanha na internet, talvez hoje você esteja na UTI, mas essa série de mensagens é justamente um espaço para Deus trabalhar no seu coração, transformar a sua vida, te tirar da UTI e te encher de vida, a vida que só Deus pode encher o nosso coração, o nosso espírito, amém? Hoje eu quero deixar para vocês 4 conselhos para transformar a vida espiritual de vocês para sempre. 4 conselhos que, se você aplicar na sua vida, eu tenho certeza que ela jamais será a mesma. Então, se você quiser anotar, fique à vontade para anotar, porque eu tenho certeza que vai abençoar e muito a sua vida. E o texto que nós vamos usar como base para esses 4 conselhos é um texto muito conhecido. Ele está lá no livro de Mateus, capítulo 6, nós vamos ler os versos 9 e o verso 10. Mateus, capítulo 6, leitura vamos fazer os versos 9 e 10. E antes de nós lermos essas palavras, eu quero apenas fazer algumas considerações para vocês. A primeira é que as palavras que nós vamos ler, elas não são as palavras de um profeta, elas não são as palavras de um apóstolo, mas elas são as palavras do próprio Jesus. Elas estão inseridas em um bloco de ensino chamado o Sermão do Monte, um sermão capaz de transformar a sua vida. Então gaste tempo em sua casa, leia esse sermão, medite nele, eu tenho certeza que vai transformar a sua vida para sempre. É importante destacar também que quando Jesus ele está falando sobre oração nesse texto, ele faz 2 considerações. E a primeira dessas considerações é que a oração, ela é uma prática que ela deve ser feita na intimidade. Ela não deve ser motivada pelo elogio e pelo reconhecimento das outras pessoas. Nós não oramos para agradar as outras pessoas, nós oramos para agradar o coração de Deus. Então ela é uma prática íntima, é algo que você deve ir para o seu quarto, separar tempo para gastar tempo com o Senhor.
A segunda consideração é que a oração, ela deve fluir do nosso interior. Ela não é um conjunto de repetições. Ela não é uma série de palavras pré-estabelecidas que você fica repetindo. Jesus disse que esse tipo de oração é uma oração inútil. A oração que realmente alcança o coração do Senhor é aquela que flui do seu interior, aquilo que flui do seu coração. Então Jesus ele diz as seguintes palavras: olha, quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu acredito que, se não forem todos, a maioria de vocês sabem que a oração não acaba por aí. Mas nesse início de oração, nós temos lições muito grandes. Jesus ele ensina muito com poucas palavras. E é daí que eu vou extrair esses 4 conselhos para transformar a sua vida espiritual, transformar a sua vida de oração para sempre. E o primeiro deles é: olhe para Deus da maneira que Ele quer que você o olhe. Olhe para Deus da maneira que Ele quer que você o olhe. Deus é o Criador dos céus e da terra? Sim. Deus é o Rei dos reis? Sim. Deus é o Senhor dos senhores? Sim. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim? Sim. Mas Ele quer que nós olhemos para Ele como um pai. E quando eu penso na paternidade, alguns elementos eles vêm à minha mente. Um pai ele deveria ser alguém que não apenas gera com uma mulher, né, a criança, mas um pai é alguém que cuida. E esse cuidado ele também exige muitas vezes correção, né? Trocar algumas fraldas. Um pai ele é aquele que ensina. Um pai deveria ser alguém que se alegra com os seus avanços. Alguém que se entristece com os seus retrocessos. Alguém que você pode contar todos os dias da sua vida, porque você sabe que Ele vai estar lá para te ouvir. Quando eu penso sobre paternidade, são esses elementos que vêm à minha mente. E, graças ao Senhor, eu tive uma experiência muito boa com meu pai. Eu tenho uma experiência muito boa com meu pai. Quando eu penso sobre essas características, meu pai foi alguém que não apenas me gerou, mas alguém que me ensinou. Alguém que cuidou de mim. Alguém que se alegrou com os meus avanços. Isso eu nunca vou esquecer. Meu pai sempre foi o meu maior incentivador, meu maior apoiador. Vamos lá, Lucas, vamos lá, você pode fazer mais, vamos lá. Você quer aprender a tocar guitarra? Vamos aprender a tocar guitarra. Vamos comprar uma guitarra, a gente dá um jeito. Quer estudar música? Vai estudar. Sabe, aquela pessoa que se alegra com os seus avanços. Meu pai foi alguém que se entristeceu com os retrocessos, porque a vida não é perfeita. E a vida de um pastor também tem retrocessos na caminhada. Ele se entristeceu em momentos em que eu retrocedi. E ele e eu acredito que até o fim da minha vida, ou a vida dele, ele continuará sendo uma pessoa que eu sempre posso ligar, eu sempre posso contar com meu pai. Essa foi a minha experiência de paternidade. Talvez essa foi a experiência de você. Uma experiência muito linda, que você pensa, uau, que legal. Essa é o que o pastor falou sobre paternidade, é exatamente o que eu experimentei. Ou talvez você seja uma pessoa que viveu o completo oposto disso. Alguém que o seu pai ele te gerou, mas ele não foi alguém que cuidou de você. Não foi alguém que te ensinou o caminho que você deveria andar. Talvez a sua experiência de paternidade foi alguém que não se alegrava com as suas vitórias. Alguém que não se entristecia com os seus retrocessos. E alguém que dificilmente você pode contar para a sua vida. Eu quero te dizer algo. Não importa se você teve uma experiência muito boa com o seu pai, como eu tive. Ou se você teve uma experiência muito ruim com o seu pai. Independente da experiência terrena que você teve com o seu pai, ela nunca vai se comparar com a experiência paterna que nós temos com o nosso Pai Celestial. A sua experiência pode ter sido boa, mas a experiência com Deus, ela vai além daquilo que você considera bom. A sua experiência pode ter sido péssima, ruim, mas com o nosso Deus, a sua experiência é excelente, porque o nosso Pai Celestial é fiel, Ele é bom, Ele é cuidadoso. O nosso Deus é aquele que nos gera, que nos tira da morte e nos leva para a vida. É aquele que cuida de nós todos os dias da nossa vida. É aquele que se alegra com os nossos avanços, com o nosso amadurecimento. Aquele que se entristece quando nós erramos, quando nós retrocedemos. Aquele que nós podemos contar todos os dias da nossa vida. Aquele que, como hoje, eu poderia ligar para o meu pai agora e falar com ele: oi pai, tudo bem? Estou passando isso. Da mesma forma, nós temos acesso ao nosso pai através da oração.
olhe para o Senhor na sua oração da maneira como Ele quer que você o olhe. Ele não quer que você o olhe como alguém distante, como alguém indiferente, como alguém que não cuida de você. Ele quer que você sempre se lembre que Ele está presente para cuidar, para te ensinar, para se alegrar com você, para se entristecer. E Ele vai estar sempre pronto para ouvir a sua voz quando você precisa. Esse é o nosso Pai Celestial. O segundo conselho que eu quero deixar para vocês: quando você orar, adore a Deus da maneira como Ele merece. Oração também é adoração. Oração não é apenas falar, orar também é adorar. E nós ouvimos as palavras: santificado seja o teu nome. Santificar o nome do Senhor é destacar o lugar especial que Ele tem na nossa adoração. E para a gente entender de uma maneira bem simples o que significa santificar o nome do Senhor, vamos por partes. O que santificar representa? O que significa? Santificar significa separar, destacar, colocar em um lugar distinto dos demais. O nome do Senhor, quando nós lemos na palavra de Deus essa referência, o nome do Senhor, isso se refere às características de Deus, aos atributos de Deus, aos feitos de Deus, a quem Deus é. Então, quando eu falo santificado seja o teu nome, eu estou separando o Senhor porque Ele é tão maravilhoso, Ele é tão incrível que Ele não pode estar no meu coração, na minha adoração, na minha oração, no mesmo lugar que as demais coisas. Então, santificado seja o nome do Senhor. Eu coloco em um lugar de destaque. E por que eu coloco em um lugar de destaque? Porque quando eu olho para o Senhor, eu olho para as características dEle. E o Senhor, Ele é, em primeiro lugar, Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. A nossa limitação humana, ela vai até uma barreira. Mas o Senhor não tem limites para a sabedoria dEle. Ele sabe de todas as coisas. O Senhor, Ele é onipotente. Isso quer dizer que o Senhor é poderoso. Ele tem todo o poder. Aquelas coisas que nós pensamos que elas são impossíveis de acontecer, porque com a força do nosso próprio braço, isso é impossível. Para o Senhor tudo é possível, porque Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. Ele é onipresente, o Senhor Ele está em todos os lugares. Nós podemos estar no mais alto monte, ou podemos estar no mais profundo vale. Ali sim o Senhor estará nos dois lugares, porque o Senhor Ele está em todos os lugares. O Senhor é bom, gente, o Senhor é bom. E a fidelidade dEle dura para todo sempre. Esse é o nosso Deus. Quando eu digo santificado seja o teu nome, eu estou me prostrando diante da majestade dEle, falando: o Senhor tem um lugar de destaque na minha vida, na minha oração, na minha adoração. Orar é entender para quem nós estamos falando. Nós estamos falando com Deus. E olha, não se engane, ao orar, você jamais está sentado no trono de Deus, você está diante do trono de Deus. E diante do trono de Deus, a gente se rende diante dessa majestade. A gente se derrama, porque o Senhor é muito bom, o Senhor é muito maravilhoso. A presença do Senhor, ela é tão maravilhosa, ela é tão incrível, ela é tão linda, que não tem como a gente ficar indiferente. A gente se rende diante dessa realidade. Quando nós oramos, quando nós adoramos Ele, nós reconhecemos a glória do Senhor. Em nossas orações, nós colocamos Ele no lugar que pertence somente a Ele, o trono de glória, o lugar de maior importância nas nossas vidas. Em sua oração, adore a Deus da maneira como Ele merece. Se renda diante da majestade do Senhor, se renda diante do poder de Deus, se renda diante da glória do nosso Deus. Então, quando você orar, adore ao Senhor da maneira como Ele merece. Ele merece estar em um lugar de destaque na sua oração, meu irmão. O Senhor merece estar em um lugar de destaque na sua adoração. O Senhor merece estar em um lugar de destaque na sua vida. Santificado seja o teu nome. Mas o terceiro conselho que eu deixo para vocês hoje é: quando você orar, almeje a cultura do céu sobre a sua vida. Quando nós pensamos sobre cultura, nós estamos falando sobre a maneira como as pessoas comem, a maneira como as pessoas falam, a maneira como as pessoas se vestem, a maneira como elas agem diante das situações. Eu não sei quantos aqui já tiveram a experiência de ir para um país totalmente diferente da sua cultura. Alguém já teve essa experiência? Totalmente diferente. Você chega nesse país e você fica confuso, fala: uau, as pessoas se vestem diferente, o que elas comem é diferente, a maneira como elas falam, a maneira como elas tratam é diferente. Quando eu digo almeja a cultura do céu sobre a sua vida, eu estou falando sobre venha a nós o teu reino.
Venha a nós o teu reino e dizer: Senhor, eu quero a cultura do teu reino sobre a minha vida. Eu quero a cultura do teu reino sobre a minha casa. Eu quero a cultura do teu reino sobre os meus negócios. É isso que eu almejo. Venha a nós o teu reino, não venha a mim o meu reino, mas venha a nós o teu reino. É um desejo, um anseio. Só que esse anseio, ele precisa ser seguido de duas coisas, duas palavras. A primeira delas é compreensão. E a segunda delas é disposição. Compreensão do quê? Compreensão de que o reino de Deus, ele tem muitos benefícios, mas ele também tem as suas regras. É mais ou menos pensar assim: quando nós saímos do Brasil e viemos para cá, nós chegamos num novo reino, num novo governo. As regras são diferentes, os benefícios também, não é mesmo? As pessoas se encantam pelos benefícios dos Estados Unidos da América, mas muitos não querem se submeter às regras dos Estados Unidos da América. E o que acontece é que uma pessoa que ela quer benefícios, mas não quer se submeter às regras de um reino, ela acaba se colocando em problemas. Ela acaba se colocando em furadas. Buscar o reino de Deus, a cultura do reino de Deus sobre a minha vida, é entender que existem benefícios e regras. Mas é preciso também a segunda palavra: disposição. Disposição para viver. Disposição para experimentar essa transformação. Até porque, gente, vamos nos lembrar, a palavra de Deus nos ensina que as coisas velhas se passaram. O reino antigo se passou, o governo que estava sobre a nossa vida ficou para trás. Eis que tudo se fez novo, uma nova vida, uma nova cultura, um novo reino. E para isso precisa de disposição da gente, porque o caminho nós mostramos, mas a disposição para andar no caminho é sua. A palavra de Deus nos mostra o caminho. O Senhor, Ele foi claro em mostrar o caminho do reino dEle, mas quem toma a decisão de viver isso é você. Disposição para viver a cultura do reino. Disposição para ter a tua vida transformada e buscar essa transformação. Entender que da mesma forma como se você for talvez morar em uma vila na China, isso vai mudar a maneira como você se veste. Quando você decide seguir o Senhor, a maneira como você se veste também muda, porque você se veste para honrar e glorificar o nome de Deus. A mesma maneira que quando você sai de um país e vai para um outro, que é um outro idioma, e você tem que aprender esse idioma, você também muda a maneira como você fala. Não dá para ouvir mais servos de Deus falando palavrão, gente. Não dá, porque isso não é da nossa cultura. A gente não está falando sobre, você está estranho. Não, venha a nós o teu reino, Senhor. Transforma a maneira como eu falo, transforma a maneira como eu me visto, transforma a maneira como eu faço os meus negócios. Venha o teu reino. A bênção do Senhor está sobre aqueles que decidem viver de acordo com as regras do Senhor. A cultura do reino, gente, tem pessoas que pensam, mas o céu é sobre o futuro. O céu não é sobre o futuro. A cultura do reino de Deus não é para o futuro, não é para o após a morte. A cultura do reino de Deus é para agora. E você pode dizer, mas isso é muito distante, pastor. Você não sabe o meu background. Você não sabe o que eu já passei. Você não sabe a escola que eu tive. O que meus pais me ensinaram. A minha vida foi pesada até agora. Pastor Costa Neto, em um almoço, certa vez ele falou algo para a gente, para o pastor Fernando, que me marcou muito. A cultura do reino de Deus, ela está acima de todas as culturas. Não existe cultura que não possa ser transformada pela cultura do reino de Deus. Não existe vida que não possa ser transformada pela cultura do reino de Deus. Porque o Senhor, Ele não apenas dá as regras, Ele não apenas apresenta os benefícios, mas Ele também deixou o Espírito Santo de Deus para moldar os nossos corações, transformar o nosso caráter, transformar a nossa vida, e de fato nós vivemos o reino de Deus aqui na nossa terra, no nosso presente. Em sua oração, meu irmão, almeje a cultura do reino dos céus sobre a sua vida. Almeje transformação genuína no seu interior. Transformação que reflita em como você vive, em como você fala, em como você se veste. Se submeta ao governo de Deus e desfrute dos benefícios que só Ele tem pra gente. Amém? O quarto e último conselho. E esse é muito especial. Confie nos planos de Deus antes de apresentar teus pedidos pessoais. Jesus, Ele nos ensina, nessas poucas palavras que nós lemos, que nós devemos colocar a nossa vida sob a vontade de Deus, antes de colocarmos os nossos pedidos diante dEle.
seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. A oração que Jesus ele nos ensina a fazer não é uma oração do sentido, você pede, e no fim, Senhor, mas seja feita a tua vontade. A oração que Jesus nos ensina é, antes de mais nada, Senhor, seja feita a tua vontade, porque eu confio nos seus planos. Eu vou também dizer o que eu estou querendo, o que eu estou precisando, o que eu estou sentindo, mas seja feita a tua vontade, os teus planos. Isso é entender que os planos de Deus, eles são os melhores planos que nós podemos ter para a nossa vida. E eu vou te dizer o porquê isso. Em primeiro lugar, porque o plano de Deus para nós é um plano de salvação. É um plano em que nós estávamos mortos em nossos pecados, mas Ele no seu infinito amor e graça e misericórdia nos alcançou para dar salvação para as nossas vidas. Então o plano de Deus para você é um plano de salvação. Não apenas isso, é um plano de paz. Paz que as pessoas tanto buscam. Uma paz que as pessoas fazem várias coisas para alcançar. Paz faz parte do plano de Deus para a sua vida, meu irmão. E quando eu digo paz, eu estou falando sobre ordem, organização interior, paz, tranquilidade. A paz que excede todo entendimento é a paz que as pessoas não conseguem entender. É a ordem interior que você está tão tranquilo diante das situações que as pessoas elas ficam perplexas. Mas isso faz parte do plano de Deus para a sua vida. Salvação, paz, prosperidade. O Senhor quer que eu fique rico. Amém? Posso ouvir um amém aqui? Talvez Ele não queira que você fique rico. Amém? Amém? Se o Senhor quiser que você fique rico, amém. Se o Senhor não quiser que você fique rico, amém também. Mas prosperidade é sobre ter todas as suas necessidades supridas. As suas necessidades emocionais, físicas, psicológicas, porque tem muita gente que está cheio de dinheiro e é extremamente pobre emocionalmente, está destruído emocionalmente, psicologicamente, se sente rico, a tudo que a pessoa tem, ela é tão rica, como o pastor José Carlos fala, ela é tão rica que ela só tem dinheiro. É tão pobre que ela só tem dinheiro. Prosperidade, esse é um plano de Deus para os seus filhos. Prosperidade em todas as áreas da sua vida. E também, o plano de Deus é que nós tenhamos uma missão nas nossas mãos. A missão de abençoar as pessoas que estão ao nosso redor com o Evangelho. O Evangelho que nos alcançou, chegou na gente e agora a gente transmite para outras pessoas. O plano de Deus, ele pode ter várias variáveis, mas ele vai envolver esses quatro elementos inevitavelmente. É um plano de salvação, é um plano de paz, é um plano de prosperidade, é um plano de missão, é um plano que nos coloca no centro da vontade de Deus, e não existe lugar melhor para você estar, meu irmão, do que no centro da vontade do Senhor. Por isso eu digo, seja feita a tua vontade, porque antes de eu apresentar o plano B, eu já falo o plano A, seja feita a tua vontade. Senhor, na minha oração, quando eu estou diante do Senhor, antes de eu colocar a minha súplica, antes de eu colocar o meu desejo, antes de eu colocar o meu projeto, antes de eu colocar o meu plano, eu apresento a minha confiança em Deus, porque eu sei que se a minha vida estiver nas mãos do Senhor, eu estou tranquilo. O projeto pode dar certo, pode dar errado, estou tranquilo. A ideia maravilhosa pode dar certo, pode dar errado, mas eu estou tranquilo, porque eu estou no centro da vontade de Deus. E se eu estou no centro da vontade de Deus, eu tenho salvação, eu tenho paz, eu tenho prosperidade, e eu também tenho uma missão para realizar. Esse é o plano de Deus para nós. É interessante que a oração, ela se torna um momento tão maravilhoso para nós pedirmos, que nós esquecemos desses elementos. E a minha oração hoje é para que o Senhor, Ele tire as escamas dos nossos olhos e nos leve a viver aquilo que a gente pode viver através da oração. Como eu disse, tem pessoas que talvez estejam na UTI. Na UTI. E por que elas estão na UTI? Porque um coração não saudável, ele compromete todas as áreas do corpo, todos os demais membros. Isso acontece com a nossa vida espiritual também. Uma vida espiritual frágil, debilitada, ela compromete todas as demais áreas da nossa vida. Por isso nós queremos, nas próximas semanas, e eu encorajo você a não perder uma semana nos próximos domingos, vamos juntos mergulhar
nesse elemento vital para a nossa vida espiritual, que se chama oração. Oração, oração, oração. Coloque isso em prática, meu irmão. Deixe apenas de pedir. Eu já caí nesse erro muitas vezes, de dobrar os meus joelhos e começar a pedir. No lugar de pedir, como se eu estivesse no McDonald's, na frente de um atendente. Eu estou diante do meu Pai, em primeiro lugar. Então eu tenho tranquilidade, eu tenho intimidade. Adore ao Senhor, ore ao Senhor da maneira que Ele quer que você olhe para Ele. Também eu adoro Ele porque diante desse Deus não tem como eu não me render, não tem como eu não me derramar diante da presença do Senhor. E antes de eu pedir qualquer coisa, eu quero adorar e agradecer a Deus pelo privilégio que Ele me dá de ter esse acesso a Ele. Não só isso, quando eu estiver orando, eu vou buscar a cultura do reino de Deus para a minha vida. Meu irmão, não se conforme com a cultura do nosso dia a dia. Não se conforme com a cultura que nós vivemos. Busque viver a cultura do reino de Deus na sua vida. Não se conforme em vir para a igreja e a sua vida não ser transformada e a sua vida continuar sendo a mesma. Busque, almeje a cultura do reino de Deus sobre a sua vida. E mais ainda, tenha coragem, isso é coragem, de dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Senhor, eu tenho uns planos maravilhosos. Daqui a pouco eu vou te contar, eles são bons demais. Sabe, eu estou precisando daquilo. Mas antes, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Seja feita a tua vontade. Eu não quero que os meus planos sejam um sucesso se diante da vontade de Deus eu for um fracasso. Não seja um sucesso diante dos seus planos e um fracasso diante dos planos de Deus. Seja um sucesso diante dos planos de Deus e saiba que as outras coisas, elas são passageiras e o Senhor, Ele abençoa a nossa vida e Ele vai estar com a gente todos os dias da nossa vida, meu irmão. Coloque em prática esses conselhos. Coloque em prática. Eu tenho certeza que a sua vida jamais será a mesma.